E o papo hoje é sobre os ecossistemas de inovação. Ale, quer continuar aí, trazer a sua visão, talvez das suas visitas pelo Oriente? O que você traz para a gente hoje? Bora, vamos falar assim sobre a minha visita. Aliás, ô, Renato, você conheceu a Luísa, né? Só para saber. A, Lu, a Luísa que foi para o Canadá, Eu imagino que ela continua até hoje lá. eu não Brincadeira. achei. A Luísa, que eu conheço, é a minha filha, que ficou por aqui, não foi comigo, não. Então tá bom. Aí o pessoal aí vai entender a piada para quem conhece, né? A parte que está aqui com a gente não conhece, né? A piada ela é mais jovem, né? Então, pessoal, então eu vou falar aqui um pouquinho tentar, né, trazer da mesma forma que o Renato trouxe aqui um pouquinho da minha visão quando eu fui para o Japão ano passado. Eu fiquei 3 meses lá, né, Japão e Coreia. A Coreia foi um pouquinho mais mais turismo, vamos dizer assim, né, descansar um pouquinho, mas nosso bichinho de querer trabalhar, entender um pouquinho mais de inovação, eu acabei também visitando alguns locais ali, alguns centros de inovação, mas eu vou tentar focar um pouquinho mais no Japão. Mas eu queria trazer antes, né, até eu fiz uma participação especial lá na TV Cultura, quem quiser assistir no Giro Econômico, a gente falou um pouquinho também antes, né, de falar, né, desse ecossistema, no caso aqui, lá a gente está falando muito do Brasil, mas a gente estava falando do Startup Blink, né, um estudo que fala um pouquinho dos ecossistemas de startups no mundo, e só para colocar alguns números aqui, alguns países que vão ser citados aqui no dia de hoje, dentro, né, claro, Estados Unidos em primeiro lugar, Israel em terceiro, Canadá em quarto, então, para quem não conhece, realmente veja esse potencial do Canadá, que o Renato trouxe aqui muito bem, China em 13º, e aqui vocês vão ver, né, Coreia em 20º e Japão lá atrás, no 21º, né, no ranking de mais de 100 países, tá? Mas aí o que eu queria trazer, né, apesar por exemplo, né, do Japão estar em 21º nesse estudo, Tóquio está, né, entre cidades, está em 14º, né? Então, às vezes, a gente também vê a concentração dentro de algumas cidades. E foi onde que eu visitei as maiores parte das coisas dentro de Tóquio e região, tá? Algumas coisas. Eu fui em alguns eventos lá, tem muita coisa sobre indústria 4.0, robótica, então a gente vê realmente o quanto eles estão avançados quanto a isso, até às vezes faço até uma comparação, né? Eu gosto muito de ver Japão, né? E todo mundo vê isso, né? Como tecnologia, muito tecnológico, e Coreia também, né? Só que assim, eu vejo que na primeira vez que eu fui para o Japão, em 96, 97, e depois algumas vezes que eu fui, eu sempre via Japão, claro, né? Comparado com o Brasil, com a tecnologia avançada. Coreia, eu vejo assim um avanço muito grande, assim rápido, né? Então eu faço sempre a comparação. O Japão ainda está muito à frente, mas Coreia fez um avanço muito rápido. Eu vejo muita coisa até às vezes acima do Japão. Então talvez esse estudo, né, do Startup Link reflete exatamente isso. Mas voltando para o Japão, muita coisa sobre a indústria 4.0. Eu vi dentro dos eventos também lá do Japão, muita coisa sobre Web 3.0 também. Inteligência artificial, claro, né? A gente ainda continua nesse boom de inteligência artificial, mas quero trazer algumas peculiaridades do Japão. Primeira coisa, e aí, Felipe, só para você saber também lá no Japão, né? Língua inglesa, fala um pouco ainda dentro dos eventos. E ainda é uma bolha entre eles. Claro que tem muita gente que fala inglês, mas ainda tem uma bolha ali. Eu fui num evento, eu estava já uns 2 meses no Japão, eu falei, nossa, eu falo um pouquinho só de japonês, né? Eu estudei um pouquinho quando era criança. Depois de 2 meses, eu falei, nossa, eu já sei falar japonês, já tudo ok. Eu fui no evento e falei assim, agora eu vou falar japonês com todo mundo. Cheguei ali e não falava nada, né? Porque era mais técnico, né? Era mais difícil falar. E aí tentava falar inglês, aí tinha que ir atrás de algumas pessoas, aí sim que eu conseguia falar, mas era muito pouco ainda. E aí, só para entender, né? E aí, quando eu falo essa bolha, é a bolha do local também. Se for pensar, Japão está num local, né, dentro da Ásia, que não faz, assim, faz sentido, mas assim, a questão de que, poxa, preciso realmente ir para outros países? Porque eu não posso ficar ainda dentro da Ásia, que ainda tem dinheiro, tem oportunidade, tem população. Então, tem muito isso ainda, né? Eles ainda não estão vendo ir para outros países, inclusive Brasil, por exemplo, não está na rota, né? Se eles forem para outro país, por exemplo, Europa, nos Estados Unidos, é mais fácil parar lá do que vir até o Brasil. Né? Então, aí que eu falei muito com o japonês, talvez aí tenha também uma oportunidade. Né? Eles não estão vendo aí no Brasil, talvez seja uma oportunidade também vir para cá, como coisas que não estão acontecendo. Outra coisa, pitch lá nos eventos. Olha que interessante, né? Primeira coisa, quando eu cheguei ali para ouvir o pitch, tinha um cartaz enorme assim, frente do palco.
não pode gravar, não pode tirar foto. E eu olhei e falei assim, nossa, como assim pitch de startup não pode gravar, não pode tirar foto, né? A gente, é tão comum, né, a gente querer conhecer. Depois eu fui entender também, né? Porque China está ali do lado, tem muito copycat, né? Então eles têm ainda esse medo, né, principalmente por causa da China que está ali do lado. A gente também falou de um dos capítulos lá atrás, quando a gente participou do Trends News, a Paula estava falando, falou até do centro de Doraemon também, que eu quero citar aqui. Eu visitei ali, né, na época, ano passado, e uma das coisas que me chamou muita atenção, eu estava visitando ali, tinha, sabe aquelas placas que tem no local, né? Então tem das startups, tem dos centros de inovações, tem do governo, tem um monte de plaquinha ali numa parede, né, do centro de inovação. Aí eu estava andando, estava com um conselheiro lá desse centro de inovação, aí eu perguntei para ele, nossa, agora que me caiu a ficha, cadê as empresas? Eu não vi nenhuma corporate aqui nas plaquinhas. Aí ele falou, olha, cara, corporate está em outro andar, né? Hierarquia ainda, né? Tem essa coisa de hierarquia, está em outro andar, eles ficam separados, né? Então ainda tem essa questão de hierarquia, né? De colocar em outro andar, então tem essa questão lá no Japão também. Então, só para tentar finalizar aqui, a última coisa que eu gosto muito de falar é assim, né? Até a pergunta: vocês lembram de algum unicórnio japonês? Né? Muitos não vão lembrar, né? Às vezes a gente lembra da China, Israel, dos Estados Unidos, Brasil, Japão, ninguém lembra. E aí até foi uma pergunta que eu fiz: e os unicórnios aqui no Japão? Tem unicórnio. Mas, de novo, a internacionalização, né, para outras regiões fora do continente não faz muito sentido, por isso que não é muito conhecido. E os japoneses gostam mesmo, assim, tem unicórnio, mas não gostam muito de divulgar, são as falas deles. Então, só para terminar também, é né, claro que eu vou ter que trazer aqui alguma dica de seriado ou filme. Eu quero dar a dica do Rising Unicorn, que está na Netflix, que fala um pouquinho sobre essa criação de startup no Japão, e essa busca pelo unicórnio. Eu não vou dar spoiler, né? Não é exatamente o unicórnio que a gente pensa do valor de $1 bilhão, mas esse seriado fala muito sobre algumas coisas, sobre funding, sobre como validar diretamente com os clientes, tem a questão comportamental dos empreendedores, né? Sobre ser workaholic, sobre saúde mental, fala também nesse seriado. E tem um lado que a gente tem que lembrar também muito da questão do assédio também, né? Que também em um dos capítulos ele fala sobre isso. Então, essa dica que eu dou, aliás, tem uma coisa muito legal também, por que trazer também pessoas com mais idade, né, mais 60, para dentro das startups, ele também fala sobre isso, sobre essa experiência e principalmente do propósito, nesse caso aqui do Rising Unicorn, a startup chama Dream Pony, é uma edtech, né, então é muito legal esse seriado, assim, me pegou ali no coração, tem um negócio mais de dorama também, que não é meu lado, mas vale a pena. Tenho falado muito sobre esse seriado aqui também, que está na Netflix, Rising a Unicorn. Obrigado, Renato.